tua presença vou me derramar e declarar que é santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos de todas as denominações e também com os amados ouvintes. Mais uma vez aqui, quem vos fala através do canal do YouTube é Irmãozito, da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Amados irmãos, hoje eu vou trazer mais uma palavra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas antes, para dar início, vamos louvar o Senhor, o hino do cantor cristão de número 254, que nos diz assim: não venhas tarde. Depressa vem, amigo, pois é bem tarde já, nas bodas preparadas, lugar para todos há. Talvez tu demorando, o esposo vá chegar, e quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só te despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Ó, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada e tu batendo em vão. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, para a vinda do Senhor. Se crente, pois tu fores, terás o seu favor. No céu então cantando, irás de certo entrar, mas se te descuidares, não hás de ali chegar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Amém. E vou deixar aqui, já no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14, que nos diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Então, isso foi lido em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14. Que o nosso Deus nos abençoe, e eu vou vou levar uma palavra sobre esses dois versículos, sobre a porta larga e estreita e o caminho largo e estreito. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga
é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. É exatamente isso. Muitos procuram entrar por essa porta larga, que é o mundo. É o que o mundo oferece, é os prazeres da carne, é tudo aí que o mundo oferece. O caminho é largo, o caminho de pecados, né? Tudo que oferece para o ser humano. E a porta estreita é aquele caminho que a gente procura, o caminho reto e justo diante do nosso Deus, através de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que diz que tem a porta larga e estreita, e o caminho largo e o estreito. E em Mateus, no livro de Mateus 7,14, diz assim: porque estreita é a porta, e difícil o caminho que conduzem à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Pelo fruto se conhece a árvore. Exatamente. Só alguns encontram esse caminho. É a partir do momento que a pessoa aceita Cristo, Jesus, como seu libertador e salvador, que ele vai encontrar essa porta, né? Porque Jesus Cristo, ele é educado e ele não entra no coração de cada um. Ele diz: se tu abrires a porta da tua casa, eu entrarei e cearei contigo. Jesus Cristo é educado. E nós sabemos que a porta que ele quer é a porta do nosso coração. Esse coração endurecido de pecados que vivemos e vivem ainda hoje. Principalmente aqueles que ainda não têm Cristo como seu libertador e salvador. Por isso que o caminho que conduz é apenas uns poucos que vão entrar, que vão conseguir esse caminho, porque muitos estão aí na vida da bagaceira. O caminho é largo, a porta é larga, que é o mundo, é tudo que o mundo oferece, é os desejos da carne, é a concupiscência da carne, é uma briga entre as trevas e a luz, e o caminho estreito é o que conduz à salvação, né? É aquele caminho correto, justo, que a gente procura encontrar no nosso Deus através dos seus mandamentos, seus estatutos e tudo que está escrito, né? Para que nós possamos obedecer a Deus através da salvação, quando a gente se liberta do nosso pecado, através da libertação e salvação, que é aceitando Cristo como nosso libertador e salvador das nossas vidas. Só vamos encontrar esse caminho, mas é muito difícil você permanecer no caminho estreito e obedecer a Deus e a Jesus. Em Lucas também, no capítulo 13, versículo 24, diz assim: e ele lhe exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não encontrarão. Exatamente. Muitos vão querer entrar por esse campo, por essa porta, e não vai ter mais solução para essas pessoas na segunda vinda de Jesus. É como nos tempos de Noé, nos tempos de Noé, quando Noé fechou a porta da arca e veio o dilúvio, todas as pessoas que viviam no mundo pereceram. E as águas veio o dilúvio, e as águas vieram sobre a terra, e o dilúvio durou 40 dias e 40 noites. E muitas pessoas tentaram arrombar aquela porta, mas ali Deus selou aquela porta por fora e as pessoas pereceram. Mas não foi por causa de pregação, porque Noé pregou durante 100 anos aquelas pessoas, e eles não deram ouvidos a Noé. Chamava Noé de louco, de maluco, e depois que Deus mandou o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa. E é isso que vai acontecer no dia de hoje. Jesus Cristo, quando rear nas nuvens pela segunda vez, vai pegar todo mundo de surpresa, e devemos estar bem preparado
para a segunda vida de Jesus, que ele vem buscar a igreja, e ele vem como noivo, como marido, vem buscar a igreja para levar até as moradias celestiais, onde mora o nosso Pai, o nosso Deus celeste, que está aguardando o último justo a tornar o último injusto a tornar mais justo, para que ele possa escrever lá no livro da vida o último injusto a se tornar justo. Enquanto o livro lá do alto dos céus, do nosso Deus, não tiver escrito por completo, ele não vai mandar Jesus Cristo para vir buscar a igreja. E também sabemos que aqui é o seguinte, que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Muitos vão querer entrar, e neste dia da segunda vinda de Jesus, muitos vão querer morrer, vão querer até pular dos prédios, quando fosse de 20 andares, e eles vão pular e não vão conseguir morrer, vão cair, e como se tivesse mola debaixo das suas solas, dos seus pés, estando calçado ou não. Então, eles vão querer procurar morrer e não vão morrer assim, dessa maneira. E também está escrito também no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: abandonai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do arrependimento. Exatamente isso. O caminho do arrependimento é nós deixarmos a bagagem nossa para trás, né? Nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados, né? Aceitando a Cristo como nosso libertador e salvador, e arrependermos de tudo que nós fizemos e começar ali a aceitar a Jesus, como nós aceitamos, e ele é o nosso libertador e salvador, e ali nós vamos deixando nossos pecados, aquela mala pesada para trás, porque lá no céu não vai subir de qualquer maneira, não. Lá não vai subir pessoas contaminadas, não. Lá só vai subir aqueles que estiverem lavados com suas vestiduras brancas no sangue do Cordeiro. Por isso que o caminho é estreito e nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados. Principalmente vocês ainda que não aceitaram a Cristo Jesus e que vivem aí no mundo dos pecados. Vocês têm que deixar essa vida para trás, esse caminho largo que o inimigo oferece aí, tudo de bom aí, né? Vocês sabem, todo tipo de pecado, seja de sexual, seja de bebidice, seja de comer, são os prazeres da carne que a pessoa tem. Todo tipo de pecado, né? Roubar, matar, estrupar, tudo isso é tipo de pecado. Também desejar a mulher do próximo, não podemos nem desejar um jumento do próximo, uma mulher do próximo. Também nós não podemos, temos que ser abandonados, todos os tipos de pecado, onde está escrito os 10 mandamentos ali: honrar o nosso pai e nossa mãe, e honrar os 10 mandamentos de Deus, que se a gente falhar em um, nós não vamos subir para as moradias celestiais. Sabemos que aqui em Isaías, capítulo 55, versículo 7, nos diz assim ainda: abandonai o ímpio, o seu caminho, e o homem mau, as suas maquinações, e volte para Yahvé, que é o nosso Deus, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, e ele dá de bom grado o seu perdão. Então, você que é uma pessoa errada no mundo, uma pessoa ímpia, quem ainda não aceitou a Jesus, ainda é tempo. Deus está esperando, porque Deus é longânimo na vida de todos nós. E ele está dizendo aqui que a misericórdia dele está de braços abertos para você que ainda não aceitou o seu Filho amado e não se arrependeu dos vossos pecados ainda. E a misericórdia dele basta na vida de vocês que ainda são pecadores e na minha vida e dos irmãos também, que as misericórdias de Deus duram de séculos em séculos. Por isso
que Ele dá tudo de bom e Ele dá o perdão, Ele perdoa todo tipo de pecado. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia sobre o Espírito Santo. Para esse tipo de pecado não tem perdão. A pessoa vai direto para o inferno. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Porque está blasfemando o Espírito Santo, que é a Trindade, faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador, que o nosso Deus nos deixou para as nossas vidas, tanto de crentes como de descrentes. Em Lucas 13, capítulo 13, versículo 24, diz assim: E ele lhe exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Então, Jesus está dizendo aqui para nós nos esforçarmos a entrar pelo caminho estreito. Como diz na palavra, nós temos que orar sem cessar, não é? Orar sem cessar. E temos que perseverar até o fim, levando a palavra às pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, como está escrito lá em Marcos, capítulo 16, e versículo 15 e 16, que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê nele e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E Jesus diz aqui, porque a porta é estreita, pois ele assegura que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Muitas pessoas, mas só aqueles que não querem entrar realmente, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Santas Escrituras, não está escrito todos são chamados e todos são escolhidos, não. Está dizendo muitos são chamados e poucos são os escolhidos, porque Deus ainda vai, no dia do juízo final, ele vai peneirar com a peneirinha dele e vai separar o trigo do joio. Então, que nós possamos ser trigo, né, nesta hora, para poder alcançar a porta estreita, que é o caminho dos céus. É o caminho através de Jesus, quando ele raiar pela segunda vez nas nuvens, para vir buscar a sua igreja. E nós temos que fazer de tudo, esforçarmos para poder entrar lá nas moradias celestiais. Temos que nos esforçar e permanecer, sabendo que o caminho é árduo, é duro, porque, como diz um hino, pregadores de rosa, a gente quando sair, não vamos encontrar só rosa, mas vamos também encontrar os espinhos pelos caminhos, quando a gente sai para pregar a palavra de Deus. Mas desde que a gente esteja levando a palavra corretamente, dificilmente um crente não volta com os seus molhos para agradar o nosso Deus, que é as almas ganhas, que nós ganhamos almas através de Cristo para o nosso Deus, porque só quem tem o poder de salvação é o Espírito Santo, é aquele que toca lá dentro do ser humano para ele aceitar a Cristo, para poder deixar esse caminho largo, que é o caminho da perdição, que é o caminho do inferno. Infelizmente, eu tenho que falar isso. Em Lucas 13, e o versículo 25 diz assim: quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, não sei de onde sois vós. Então é isso. Aqui está dizendo que quando Deus mandar Jesus pela segunda vez, a porta vai estar fechada. Quando Jesus entrar nas nuvens, não tem mais porta para os pecadores. Então não adianta você dizer: ô Jesus, eu te aceito agora como meu libertador e salvador. Então Jesus, infelizmente, vai dizer assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E ainda Jesus ainda diz, ainda chama de hipócritas, porque não tiveram muito tempo, desde o tempo dos patriarcas, dos reis, dos profetas, né, de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos discípulos, e nós, crentes até hoje, dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos, de toda a igreja,
que faz a parte da igreja unificada, única, que Jesus veio buscar aqui, que ele é o noivo. Então, nós apelamos, quando levamos a pregação, para que você aceite Cristo como seu libertador e salvador. E muitos vão ali e não querem aceitar, sabendo que Jesus é o único caminho, o caminho estreito que pode levar à vida eterna nas moradias celestiais, que Deus está lá, que Jesus disse que ia preparar lugar para todos nós, desde que nós reconhecemos os nossos atos, nossos pecados e deixemos isso para trás, nos arrependêssemos de todo o mal que nós fizemos diante dos nossos semelhantes. E aqui em João 10:9, no Evangelho de João 10:9, ainda diz assim: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá, encontrará pastagem. Pronto, aqui Jesus está dizendo que ele é a porta. E quem entrar por ela vai encontrar pastagem, é como uma ovelha está no pasto, né, verdejante, e sai dali e às vezes o pasto está seco, ele vai para outro pasto, a ovelha vai para outro pasto. Mas Jesus é onde nós encontramos esse refrigério, né? Essa pastagem aqui é a porta, é um tipo de pasto que a gente vai encontrar de uma vez, uma única vez, quando ele voltar. Então, através da porta que é Jesus, encontraremos pastagem, que é sobre a palavra de Deus, é deixar tudo que é de errado para trás e aceitá-lo unicamente como Salvador e Libertador das nossas vidas. E sabemos que esse capítulo 7 de Mateus 13:14, Jesus está tratando sobre ruas estreitas e largas, sendo um aviso sobre a facilidade com que o homem pode cair na perdição. Exatamente. Jesus aqui, ele está tratando como se fossem ruas estreitas e largas. E sabemos que o ser humano procura o caminho largo, aquele caminho que é o caminho de perdição, que é o caminho do pecado, que é o caminho da devassidade, de todo tipo de coisa que desagrada ao nosso Deus. Porque aquele que ama o pecado aborrece o nosso Deus. Não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. A gente não pode aceitar servir a Deus, o nosso Todo-Poderoso, que está no Pai que está no céu, e servir ao inimigo. É como o inimigo chegou e mostrou a Jesus Cristo, quando Jesus subiu no monte para orar e passou lá 40 dias, 42 horas orando, e quando ele voltou, o inimigo, né, Satanás, mostrou a Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Também mostrou: se tu és Filho de Deus, voa aí como desse pináculo, como anjo. Tudo isso ele tentou Jesus, e ainda tentou Jesus, ainda mostrou todo mundo, o mundo todinho. Tudo isso eu te dou, desde que tu me prostes diante de mim. Aí Jesus disse que o mundo já era dele, e as pessoas que estão no mundo também já são deles, aqueles que quiserem ser. Mas aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Cristo como Salvador, encontrando o único caminho, que é a porta estreita, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Esse é o único caminho, o caminho estreito é esse. É o caminho da verdade. Esse é o caminho correto. E você não vai encontrar outro caminho. O caminho é esse. Como Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar até o nosso Pai Celestial, nosso Deus, se não for por intermédio de Jesus. Porque Jesus Cristo, ele é o nosso intermediador, o mediador, intermediário. O intermediador é o mediador entre Deus e os homens.
Jesus Cristo, homem, ele é o nosso mediador. Só através dele é que podemos encontrar o caminho certo, que é o caminho que conduz à salvação eterna. É bem estreito, mas sabemos que nós, se quisermos, nós conseguiremos, desde que nós creiamos que existe o nosso Deus, que existe o seu Filho amado Jesus Cristo e o Espírito Santo. Desde que nós creiamos e temos fé, que nós conseguiremos chegar até lá. Como diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou mandou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós ganhar a vida eterna, nós temos que aceitar a Jesus, como está escrito em João, na Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele é o único caminho, não tem outro caminho. É o caminho estreito, é o caminho, eu sei que é árduo, mas é o caminho correto diante do nosso Deus. É aquele caminho que Deus quer que nós sigamos, que nós temos que ter, em primeiro lugar, o temor a Deus, seguir os 10 mandamentos que ele deixou, os estatutos, que dos 10 mandamentos ele reduziu em 2, que é o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu entendimento. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. O caminho é árduo, o caminho é estreito, sabemos disso, mas para isso nós temos que nos preparar e esperar a segunda vinda de Cristo, quando Deus ordenar lá e tocar as trombetas do alto dos céus, para que nós possamos, na segunda vinda de Jesus, aqueles que estiverem dormindo no Senhor, se levantarão, que na segunda vinda de Jesus Cristo, todo olho verá a segunda vinda de Jesus. Diz na palavra que todo olho verá. Primeiro se levantarão todos que estiverem enterrados, mortos, seja crentes ou descrentes, os que dormem no Senhor e que fizeram a vontade de Deus aqui na terra, a vontade dele, e que são trigo, esses são os primeiros a subir. E depois, aqueles que aqui estão, Jesus vai, um exemplo, se eu tiver numa moinha ou no campo, com um filho meu que não aceitou a Cristo, digamos assim que eu, num piscar de olhos, Jesus me arrebata e eu vou morar nas moradias celestiais. E o filho fica, porque nós não podemos salvar a nossa família por completo. A salvação ela é individual. Se fosse por completo, a gente já tinha salvo todo mundo. Mas a salvação é individual. Nós temos o dever de levar a palavra e insistir para nossos filhos, nossos familiares, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nos cercam, aqueles que trabalham conosco, nossos amigos. Nós temos que levar a palavra e insistir na palavra e mostrar a ele que o que está correto é as Santas Escrituras e que ali, no livro da Bíblia, que é a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse ou Revelação, tudo que está ali, está escrito, é a verdade, é a palavra de Deus, inspirada por homens de Deus, e que nós possamos conseguir esse bilhete através de Jesus Cristo, no galardão celestial, a qual Deus está esperando lá. Todos nós que somos trigos para morar com Jesus por toda a eternidade. E, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Cristo como Salvador de sua vida e o seu libertador, infelizmente, vai morar por toda a eternidade no Hades, que é um fogo eterno, não é brincadeira. A gente tem que falar, porque existe o bem e o mal, existe as trevas e a luz, que é Jesus. Existe o céu e o inferno. Infelizmente, a gente tem que falar essa palavra que é horrível. Ninguém quer morar no inferno. Sei que todo mundo quer morar com Deus e com Jesus. Então, por favor, eu peço a vocês, dê um passo para Cristo ainda hoje. Dê um passo para Cristo, aceitando Ele como libertador e salvador da sua vida. Só assim vocês vão ganhar o bilhete para morar por toda a eternidade com o nosso Deus e com Jesus lá no alto dos céus. Desde já eu agradeço a todos vocês, amados irmãos, queridos ouvintes,
que eu trouxe essa palavra hoje. Eu acho que hoje são 8 de dezembro de 2021. Que Deus abençoe todos os lares evangélicos, que Deus possa abençoar ainda mais todos os lares ainda que não são evangélicos, mas que Jesus Cristo possa fazer morada no seu coração ainda hoje. Procure um pastor da sua igreja, procure 2 irmãos. Não precisa levantar o braço às vezes na igreja, se o braço estiver travado. Procure 2 irmãos e diz que aceitou a Cristo como Salvador e vá diante de um pastor e diz que já aceitou a Cristo como Salvador e você será inscrito ali como membro da igreja e vai servir a um único Deus todo-poderoso e fiel nas nossas vidas, através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Muito obrigado por tudo, Deus abençoe a todos. Tudo isso que eu fiz hoje, eu já agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.